Para nós acessarmos o diário eletrônico, primeiramente é necessário selecionar um navegador. Aqui eu tenho o Mozilla e tenho o Google Chrome. Cliquei no Google Chrome, eu vou aqui, tanto aqui eu posso digitar aqui ou aqui em cima. Eu vou colocar qual o endereço de acesso educacãocorrentes.com.br. Aqui já está memorizado, então já apareceu mesmo sem eu digitar. Então eu vou dar um enter, vou dar um clique, vai aparecer essa página. Eu vou colocar o CPF do professor. Se coloquei o CPF, a primeira senha será os primeiros 4 dígitos do CPF. Só que se você já logou, se você já entrou, você vai colocar a sua própria senha. Não lembre os seus dados se for no computador de outra pessoa, apenas no seu. Então aqui é para lembrar os dados, para não precisar colocar o CPF e a senha. Então eu clico aqui, ó, em entrar. Ao aparecer essa página, aqui é professor multisseriado, então eu vou colocar aqui no infantil. Em planejamento e vivência, eu vou clicar aqui. Então, se você nunca fez nenhum, você vai para aqui, novo, adicionar novo, trabalho pedagógico. Então, aqui você vai digitar qual é o trabalho pedagógico que você vai realizar. Por exemplo, se eu vou trabalhar com vogais, eu coloco vogais. Se eu vou trabalhar com alguma temática, por exemplo, com vários dias com a mesma temática. Vou fazer uma sequência didática, por exemplo, da emancipação política. Então, eu coloco emancipação política. Então, se eu for trabalhar outro conteúdo, eu vou colocar aqui o meu trabalho pedagógico, vai ser em relação a quê? Então, eu vou colocar, digamos que eu coloco aqui emancipação política. Ok? Então, se não for, não vou trabalhar em emancipação política, eu vou trabalhar jogos, aí coloca jogos. Se eu for trabalhar vogais, então eu coloco vogais. Se eu quero registrar esse tema aqui, esse trabalho pedagógico, durante alguns dias, por exemplo, uma semana, 3 dias, então eu vou aqui, ó, clico ao lado no calendário, eu vou selecionar aqui, ó, nessa setinha aqui, vou selecionar o mês que eu vou trabalhar e aqui nos dias eu vou selecionar o dia que eu vou trabalhar. Se eu iniciei no mesmo dia, aí aqui abaixo eu iniciei nesse dia e eu quero terminar no mesmo dia, eu vou selecionar aqui, ó, o mês, que é mês 8, então vai ser agosto, dia 9. Então, tá a mesma data de início e de término. Se eu quiser, por exemplo, terminar daqui a 4 dias, vou trabalhar dia 9, 10, 11, 12. Então, eu iniciei dia 9 e termino dia 12 com esse mesmo conteúdo. Aqui, o ponto de partida, identificar as vogais através dos conteúdos ministrados. Então, eu vou colocar identificar as vogais através dos conteúdos ministrados. Aqui, no caso, se eu quiser colocar outra coisa, eu vou colocar outra coisa. Vai ser tudo de acordo com o que você for trabalhar. Se eu quiser, aqui, ó, é o objetivo que você espera que a criança atinja com aquele conteúdo que foi ministrado. Aqui, ó, o objetivo. Objetivo. Aí aqui, ó, objetivo da aula. Aqui, ó. Aí quando você fez isso, você clica em trabalho pedagógico e salva. Fez isso aqui, essa parte de cima já tá feita. Então, aqui você vai vir pra cá, os direitos de aprendizagem. Se eu vou trabalhar com vogais, eu vou trabalhar, participar, expressar
conviver. Você vê qual você vai trabalhar. Nos campos de experiência, para você colocar os campos de experiência, você vem na lupazinha, seleciona a lupa. Se você tiver o código, você joga o código aqui. É F02 CG 01. Então vamos pesquisar por código. 01 PE. Então, se você não tem o código, aqui eu digitei todo doido. Então, você vai aqui, ó, nos bimestres, coloca no segundo bimestre. Por exemplo, se for um conteúdo do segundo bimestre, você vai selecionar o segundo bimestre. Se não, você vem aqui e depois seleciona o campo de experiência. Aí vai ser corpo, gesto e movimento. Mas como você vai trabalhar vogais, vai ser corpo, gesto, mas vai traços, sons, cores e formas. Então, clicou aqui, vai pesquisar. Ó, veja que quando a gente coloca aqui por bimestre, para pesquisar por bimestre, aparece isso aqui, ó. Campo de habilidades prioritárias, período não presencial. Habilidades complementares, período não presencial. Então, a gente volta. E ao invés de selecionar bimestre aqui, a gente vai colocar todos. Colocamos todos aqui. Corpo, gesto e movimento. Aqui vai aparecer os objetivos de aprendizagem de acordo com o campo de experiência que a gente selecionou, que foi corpo, gesto e movimento. Então, a gente vai selecionar aqui o que a gente quer, copiar selecionados e já vai ficar aqui. Aqui a gente selecionou corpo, gesto e movimento. Mas lembra que eu disse que aqui não era corpo, gesto e movimento, porque a gente tem que fazer isso aqui de acordo com o trabalho pedagógico que está sendo feito. Então, a gente pode até trabalhar com corpo, gesto e movimento, mas o que é mais adequado para a gente trabalhar com vogais é justamente, vamos selecionar aqui, traços, sons, cores e formas. Então, vamos pesquisar. Bimestre coloca todos. Ok, então aparece utilizações produzidas por materiais, objetos, instrumentos, expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem. Ok, vamos colocar isso. Pronto, isso aqui, selecionamos. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, modelagem, gravura, fotografia, esculta, visita. Ok, selecionamos esse aqui, ó, no quadradinho. No celular não aparece o quadradinho, mas a gente clica em cima. Aí vem aqui, ó, copiar selecionado nesse verdinho. Fez isso aqui, só falta a gente colocar a metodologia. Então, a metodologia aqui vai ser uma metodologia bem geral. Explicação através de atividades impressas, vídeos, isso e aquilo outro. Então, é uma metodologia bem geral, porque a específica vai ser aqui no registro de vivência. E na organização do tempo. Então, aqui na organização do tempo, deixa eu colocar aqui na metodologia. Explicação através de vídeos, apostila e livros didáticos. Aí aqui é a organização de tempo. Então, na organização de tempo, você vai colocar primeiro momento. Aí você vai dizer como se deu nesse primeiro momento. Como foi sua atividade.
aqui, por exemplo, no caso, primeiro momento, explicação através de vídeo. Explicação através de vídeos produzidos para essa finalidade. Aí no segundo momento, no segundo momento, você vai dizer o que você fez, como foi também sua atividade no segundo momento, se foi feito algum trabalho de corte, colagem, se foi feito atividade, se foi feito pintura, se foi feito atividade de coordenação motora, realização da atividade com corte, colagem. Enfim, você vai colocar aqui o que você fez no referido dia. Feito isto, você vai para o recurso. Aqui você vai selecionar qual o recurso você utilizou. Se você utilizou aparelho de som, isso, aquilo, outro, computador. Se você utilizou livros paradidáticos. Se você utilizou... Se tiver faltando algum, você coloca em outros e descreve. Coloca outros. Aqui você vai colocar a apostila. Deixa eu ver. Atividades coletivas, colagem. Pronto, atividades de colagem com crepom, grãos EVA, algodão e etc. Pronto. Então, eu já selecionei. Livros para didático, vídeo. Ainda tem vídeo aqui. Vai entrar. Não estou encontrando aqui vídeo e filme e imagens e gravuras, atividades impressas, ok, pronto. Então, feito isso, selecionamos isso aqui, vamos colocar salvar planejamento. Então, veja que aqui, ó, vogais, o período de 9 a 12, objetivo da aula, aqui você vai colocar, identificar as vogais através do contexto que foi dado, ou de acordo com... Se eu vou trabalhar vogais, aí eu posso colocar assim, vogal A, vogais, aí a gente parece letra A. Aí aqui vou identificar as vogais, ou identificar rimas e aliterações. Se você for trabalhar com rima, com aliterações, por exemplo, identificar as vogais diante das demais imagens. Se você for trabalhar com rima, identificar as rimas do conteúdo ministrado. Então, você vai colocar de acordo com realmente o que você fez. Então, aqui, preencher tudo isso aqui, salvou o planejamento. Aqui, nessa parte, registro e vivência. Veja só. Registro e vivência, aqui é a metodologia que você utilizou. Você vai selecionar o dia, aqui, do dia 9 ao dia 12. Aí, você vai colocar aqui a metodologia que você utilizou. Metodologia utilizada no dia. Aqui, ó. No dia da aula. Da aula selecionada. Ok. Pronto, se nesse dia aqui, ó, eu vou selecionar dia 9, então eu vou descrever minha metodologia. Fiz aqui, descrevi a minha metodologia, vou aqui nesse botãozinho ver, salvar a vivência. Então, ó, veja que ela já vai ficar salva aqui embaixo. Se eu quiser deletar, eu venho aqui, ó, nessa caixinha, deletar. Então, aqui, boto ok. Então, eu deletei. Aí, eu vou novamente, seleciono aqui, ó, no calendário, descrevo aqui a metodologia que eu utilizei na minha vivência. Então, eu vou fazer de todos os dias das minhas aulas, isso aqui.
E eu posso, inclusive, pegar dessa parte aqui do planejamento, a metodologia que eu utilizar e fazer aqui na parte do registro e vivência. Reflexão. Reflexão é um campo opcional. Aqui geralmente a gente utiliza para alunos que têm alguma deficiência ou para aquele aluno que nunca participou das aulas, nunca foi na escola, nunca entrou em contato. Então a gente faz esse registro aqui no campo reflexão. Aí aqui, ó, você também pode fazer uma reflexão, replanejar sua aula, em alguma coisa que não deu certo, você pode colocar aqui no campo da reflexão. Eu modifiquei isso devido aos alunos não acompanharem a atividade, aí eu retomei algum conteúdo, pois os alunos ainda não tinham se apropriado de determinado objetivo de aprendizagem. Então, aqui é opcional. Então, veja, quando a gente clica em planejamento de vivência, primeiro vem o planejamento. A gente preenche, salva. Depois a gente vem aqui em planejamento, clica em planejamento, vem, seleciona os direitos de aprendizagem, vem em campo de experiência, clica aqui, seleciona aqui os campos de experiência. Se eu quiser aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, eu posso apagar. Esse aqui, ó, também eu posso apagar, ó. Só é selecionar e apagar. Aí fica só esse aqui, a metodologia, a organização do tempo, e aqui são os recursos que eu utilizei. Feito isso, salvei o planejamento, venho para aqui, ó, para esse segundo íconezinho aqui, ó, após o planejamento, registro de vivência. O registro de vivência, você vai selecionar o dia aqui no calendário e colocar qual foi a metodologia que você utilizou naquele dia e vai salvar aqui. Reflexão, como eu já falei, é opcional. Então, aqui, pronto. Então, vamos para o campo de avaliação. No campo de avaliação, você vem aqui, ó, vai ter o nome dos seus estudantes. Você clica no lápis. Quando você clicar no lápis, tem contexto inicial da criança. Nesse campo, você vai informar o contexto inicial através da observação ou conversa com os pais da criança. Vai aparecer assim, ó, em branco. Vai aparecer em branco aqui. Só que você vai digitar aqui, ó. Você vai colocar, por exemplo, a criança apresenta bastante tímida ao interagir com a professora através das redes sociais, realizar as atividades propostas, porém apresenta dificuldade na coordenação motora. Então, você vai também conversar com os pais e a partir do momento, se você tiver interação com ele através das redes sociais, é mais fácil colocar esse contexto inicial da criança. Coloquei esse contexto inicial da criança, vou em salvar. Nesse aqui vai ser por semestre, vai ser a cada 6 semestres, 6 meses, vai ser o primeiro semestre, você vai colocar a criança iniciou o bimestre apresentando algumas dificuldades de interação social, bem como na coordenação motora. Após a realização das atividades, a mesma apresentou uma evolução na coordenação, como na questão da interação social. De acordo com o que foi dito aqui, você vai ver se ela evoluiu, se não evoluiu, vai fazer a avaliação de acordo também com as dificuldades apresentadas em cada campo de experiência também. Porque aqui são 6 meses, então dá para escrever alguma coisa mais específica aqui do aluno, apesar de ele não estar presente na sala. Mas se você tem contato, é mais fácil de você escrever. E aqui no parecer final, só vai ser no final do ano. A criança é bem comunicativa, interage com a professora através das redes sociais e realiza as atividades propostas. Tem uma coordenação motora adequada para a sua faixa etária. Então, no parecer final, aqui você vai dizer o que a criança evoluiu. Então, a criança apresentava dificuldades em relação a interação social, em relação à coordenação motora, porém, com as atividades realizadas, a mesma apresenta-se ela apresenta-se de uma forma satisfatória em relação a tal, e isso aí. Então, você vai descrever aqui no parecer final.
Pronto. Descreveu, salvar. Aqui esse não é obrigatório, campo de observações. Conquistas históricas. Aí depois do contexto e parecer observação, você vai ver aqui conquistas históricas. A cada mês você vai botar o que a criança vem conquistando. Como o João falou, não lembro se vocês lembram que ele disse assim: a criança não conseguia lavar as mãos, agora ela consegue, a criança consegue ir ao banheiro. Só como a gente não está tendo esse contato, é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, em relação à coordenação, a mãe relatou que ela não conseguia segurar no lápis, agora ela está conseguindo. Foi realizado um trabalho de coordenação motora, com massa de modelar ou com alguma coisa do tipo. E ela foi evoluindo a cada mês. Então, a cada mês aqui você vai colocar o que foi que a criança colocou, mês a mês, todos os meses do ano. Ao colocar de cada criança, você vai colocando e salvando, colocando e salvando. Ah, teve aula no mês de fevereiro, não. É março, abril, maio, junho e julho, de cada criança. Colocou, vai nesse botão verde aqui, salvar. Depois de conquistas históricas, você vai acompanhamento dos objetivos. Aqui, ó, no período de avaliação, você vai... Só tem primeiro semestre e segundo semestre. Então, você clica no primeiro semestre. Aí, você vai selecionar aqui, ó. Aqui já tá a aluna selecionada, que é Beatriz Barbosa. Então, aqui, tudo isso que a gente tá fazendo é em relação a essa aluna aqui. Então, você vai ver aqui quais os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem a aluna alcançou. Por exemplo, se ela, aqui abaixo, ó, tem a legenda, SC, aqui, saberes construídos. No caso, se ela demonstra empatia pelos outros, percebe que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir, falar e ser respeitadas as diferenças sociais, religiosas, étnicas, raciais, culturais de gênero, saberes construídos. Se ela ainda não aprendeu, mas está em saberes em construção, SS, saberes em construção. Esse SNA, saberes não avaliados. SNT, saberes não trabalhados. Então, você vai ver de acordo com o que ela... nesse semestre apareceram os objetivos de aprendizagem. Então, você vai de acordo, por exemplo, aqui, ó, saberes não trabalhados. Aí, aqui, digamos que esse saber aqui foi não trabalhado. Esse aqui, ó, saberes construídos. Ela conseguiu esse aqui. Nesse aqui, ó, saberes em construção. Aí esse aqui, saberes construídos. Esse aqui, não trabalhados. Vamos colocar aqui, não trabalhados. E aqui, construído. E aqui, em construção. Então, veja que aqui, ó, quando eu selecionei não trabalhado SNT, então vocês têm que verificar para que esse conteúdo seja trabalhado no próximo semestre, quando a gente for fazer a avaliação. Então, eu fiz isso aqui, ó, copiar conceitos da unidade interior. Então, copiei. Então, ó, aqui, quando eu clico aqui, já fica salvo automaticamente. Então, aqui, ó, nesse campo, lembrando que a gente tá aqui, ó, primeiro semestre, no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, a gente vai selecionar todos os campos de experiência. Agora, vamos lá para corpo, gesto e movimento. Veja que não tem nenhum ainda separado. Primeiro semestre, campo de experiência. Então, ó, construído, se for construído, 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 construção e em construção. Então, digamos que a gente já tenha feito a avaliação desse aluno desta forma, corpo, gesto e movimento. Fez isso aqui, vamos selecionar outro campo de experiência, que é traços, sons, cores e forma. Vai fazer da mesma forma, selecionar. Se está em construção, coloca saber construído. Se o saber foi construído, saberes construídos. Se está em construção, SSI, saberes em construção. SNA, saberes não avaliados. SNT, saberes não trabalhados.
Então, você vai fazer em todos os campos de experiência. É isso aqui, vai selecionar o campo de experiência, vai selecionar os objetivos de aprendizagem de acordo com o que seu aluno evoluiu. E aqui no acompanhamento dos objetivos, a gente já finalizou. Veja, período de avaliação, a gente vai selecionar o semestre, coloca o primeiro. Aqui vem nos campos de experiência, seleciono o campo de experiência que eu vou avaliar. Lembrando que eu tenho que avaliar em todos, só que tem alguns conteúdos que não foram trabalhados, então eu coloco saberes não trabalhados, saberes não avaliados, saberes em construção, saberes construídos. Então fica desta forma aqui. Fiz isso? Então eu já fiz planejamento e vivência, avaliação. Agora vamos para frequências. No caso de frequência, você vai vir aqui, ó, mês de agosto. Você clica na setinha, vai selecionar o mês, por exemplo, março. Março, aqui, ó, tá tudo verde. Tá tudo verde, então quer dizer que ainda não foi feito, não foi realizado as frequências deste mês. Então, vamos lá. Dia 23, todos presentes. Dia 24, todos presentes. Então, já foi realizado, aliás. Aqui, ó, só falta dia 31. Quando está em verde, aliás, tá tudo ok. Quando está em vermelho, é que tá pendente. Então, dia 31 está pendente. Vamos lá. Vamos colocar dia 31, selecionar dia 31, colocar presença, frequência concluída. Então, quando a gente coloca aqui, ó, tá todo mundo presente, então nesse dia não faltou nenhum, clica em frequência concluída, já selecionou o dia, vem aqui, tá todo mundo presente, frequência concluída e já automaticamente fica verdinho. Caso essa frequência, ela não, esse aluno, por exemplo, faltou, José Natan faltou, então vem, FJ, que é falta justificada, vai abrir essa janelinha aqui, ó, que tem o nome outro, você clica nessa setinha, pandemia, salvar. Se você quiser escrever naquela outra caixinha, beleza. Olha, veja que já ficou aqui, falta justificada. Se eu quiser tirar, só é clicar em presença, que automaticamente já sai, mas veja que aqui voltou a ficar vermelho. Então, seleciona aqui, frequência concluída, e todos os alunos estão com presença nesse dia aqui, ó, veja, 31. Se eu quiser, Matheus faltou, falta justificada, porque a gente não pode colocar falta por conta da pandemia, ó, ou pandemia. Aqui, se eu quiser escrever porque ele faltou, eu posso escrever, se não, salvar. Salvei aqui, ó. Veja que tá vermelho. Aí eu vou colocar aqui frequência concluída. Clico aqui. E aqui automaticamente já vai ficar verde. Veja bem. Ok, então eu vou quero desfazer. Presença. Aí novamente vou frequência concluída. Vai ficar assim. Então aqui eu vou selecionar os dias, o mês, primeiramente, que eu quero colocar a frequência. Vamos aqui para o mês de agosto, que é o mês... Então, olha, veja que já foi colocada a frequência no mês de agosto, do dia 2 até o dia 5, mas falta o dia 6, 7 e 9. Faltam esses 3 dias, 6, 7 e 9. Então, se eu quero colocar no mês de agosto, o dia 6, eu clico no dia 6, tá presente em todo mundo, então eu venho aqui, ó, frequência concluída, cliquei, dia 6 já ficou verde. Todo mundo estava presente. Então, é isso. No caso de pendências, aqui, ó, planejamento. Falta o planejamento. Aí, segundo bimestre, falta o planejamento. Então, aqui, nesse caso de pendência, só para a gente saber o que tem pendente. No planejamento, na avaliação, as aulas bimestrais, o quantitativo das aulas que tem por bimestre. Então, é mais um monitoramento para que o professor saiba o que ele está precisando fazer ou não. Mas esse monitoramento aqui também é para que o
coordenador possa também fazer esse monitoramento e cobrar dos professores, né, o que tiver faltando. Bem, gente, é isso. Aí aqui, ó, você vai... já fiz tudo. Ó, planejamento de vivência. Vem aqui. Ó, quando você faz um planejamento, ele fica aqui salvo. Quando você quer fazer outro, você coloca aqui, ó, adicionar novo. Aí vai colocando aqui trabalho pedagógico, coloca o tema, a data, contexto, ponto de partida, que é o objetivo. Aqui clica em trabalho pedagógico, salvar. Aqui seleciona os direitos de aprendizagem que você vai trabalhar. Clica aqui para selecionar os campos de experiência. Aí vai ficar salvo aqui os campos de experiência. Aqui no caso você vai, ó, todos os bimestres. Seleciona aqui os campos de experiência que você quer trabalhar. Aqui, ó, vai pesquisar. E vai ver aqui qual você quer trabalhar. Eu quero esse, então cliquei, copiei. Já fica salvo aqui. Tanto nos campos de experiência como nos objetivos de aprendizagem. Então aqui eu vou digitar minha metodologia, a organização do tempo. Primeiro momento fiz isso, segundo momento fiz isso. Aqui os recursos que eu utilizei. Eu utilizei vídeo, eu utilizei apostila, eu utilizei corte colagem, eu utilizei dobradura de papel, eu utilizei tinta, pintura. Então o que você utilizou. Se não tiver descrito aqui o recurso, você pode colocar em outros. Aí aqui, iniciando o planejamento, registro de vivência. Você vai apenas colocar a metodologia, selecionar o dia aqui, ó, no calendário, o mês aqui, ó. Você seleciona o mês, aí seleciona o mês, agosto. Aqui vem, clica em cima do dia, já vai ficar registrada aqui a data. Aqui você vai colocar a metodologia que você utilizou para sua aula. Esse campo de reflexão aqui, como eu disse a vocês, é opcional. Então, a avaliação, como eu disse, primeiramente, você faz esse contexto inicial e o primeiro semestre. Esse parecer final é só o final do ano. Conquistas históricas. Mês a mês você vai colocar o que o aluno evoluiu em cada mês. Acompanhamento dos objetivos. Aqui, nesse acompanhamento dos objetivos, vai ser o período da avaliação. No primeiro semestre, você vai colocar o período de avaliação, selecionar o semestre nos campos de experiência. Em cada campo de experiência, você vai selecionar o campo de experiência e vai ver se o saber foi construído, se está em construção, se não foi avaliado ou se não foi trabalhado. Vai selecionar aqui cada um item desse aqui de avaliação. E não esquecendo, pessoal, tem que selecionar todos os campos de experiência. E aqui nas frequências, que é bem tranquilo, você vai selecionar o mês. Aí aqui, ao selecionar o mês, você vai selecionar o dia, por exemplo, em agosto, dia 7. Não foi feita ainda essa frequência. Aqui aparece todos como presença.